E aí, galerinha, boa noite. Minha gente, eu voltei para gravar a segunda parte do vídeo sobre adoção. Aquela hora eu tava gravando e aí eu tive um contratempo. Acabou que eu me enrolei o resto do dia inteiro e não tive como gravar. E aí muita gente estava perguntando: "E aí, o final da história, como é que foi?" Então, deixei um bocado de gente curiosa. Então, eu parei na parte em que fiquei naquela, né, de ligar ou não para minha mãe biológica. E aí eu mesma não tive coragem de ligar. Ela ligou a primeira vez, ligou pro meu esposo e acontece que nós estávamos num hotel. Hotel, viu, minha gente? E aí eu não tive coragem para falar com ela, não me senti preparada. E aí que acontece? Pedi para ele marcar um outro dia, quando estivéssemos em casa. Beleza. Aí ela ligou. Minha gente, eu tive um surto, coisa de doido. Meu esposo me entregando o telefone e falando, fala com ela. E eu, não, eu não quero, eu ainda não tô pronta. E nisso, eu tive uma crise de riso muito louca. Muito louca mesmo, porque quando eu tô muito nervosa, eu começo a rir. Eu rio assim, parecendo gente doida mesmo. Mas não é de outra coisa, é só de nervosismo. E aí tá, até que começamos a nos falar, eu cravei ela de muitas perguntas, coisas que eu sempre tive muita vontade de saber, como por exemplo, como eu nasci, como foi o parto, se eu mamei, enfim. E aí passamos a nos falar por telefone, por via WhatsApp, Instagram também. E aí eu descobri que eu tinha dois irmãos gêmeos, um padrasto e um monte de primos e primas, tios e tias, sobrinhos. Fora que ainda tenho uns irmãos por parte de pai, que eu tive a oportunidade de conhecer. No mês seguinte, que o meu marido descobriu a família, a minha família, nós fizemos uma viagem lá em Palma, lá no Maranhão. E eu fiquei uns 2 dias na casa dessa minha tia Francisca. Gente, foi muito bom. Como é interessante você conhecer suas origens. Foi uma experiência muito legal. Tá, mas aí você pergunta, como assim você não tem rancor, não tem, sei lá, eu não sei nem dizer a palavra, com relação à minha mãe biológica? Não tenho ressentimento nenhum. Porque assim, se eu sou o que eu sou hoje, se eu me tornei a mulher que eu me tornei hoje, de uma forma indireta, ela contribuiu muito. Porque se ela não tivesse me entregue para adoção, talvez hoje eu teria. Hoje eu seria uma mulher muito diferente. Então ela entendeu que ficar comigo seria me privar de muita coisa, me privar de uma educação de qualidade, me privar de uma vida melhor. Então, ela não queria que a filha dela passasse por todas as dificuldades, por todas as privações que ela passou na infância dela. E então, assim, hoje, é claro que na adolescência eu tive aquelas fases de adolescente besta, e, ai, revoltadinha com o mundo, besteira. Hoje, com os meus 34 anos, eu só tenho mesmo é que agradecer a minha mãe biológica e pedir a Deus para que nós possamos nos encontrar, que não demore mais 32 anos, porque a gente ainda não se encontrou pessoalmente. Porque ela mora numa cidade muito longe daqui do Tocantins. Eu não tenho condições financeiras para ir lá, porque para ir
Eu não vou sozinha, eu tenho que ir com o marido e os filhos. Então, é um gasto muito grande, tem que ter todo um preparo para ir lá. E ela também não tem condições financeiras para estar vindo aqui. Então, enquanto isso, a gente vai só se vendo por vídeo, pela internet, da forma que dá. Mas aí, quem sabe, um dia Deus há de abençoar. E aí eu fico pensando, olha o tanto que Deus foi maravilhoso comigo. Cara, quando eu digo que Deus é tremendo, ainda tem gente que duvida. Porque vejam só, eu enterrei uma mãe, sofri muito com a partida dela, e acho que uns 2 anos depois, uns 2 anos depois, eu tive a oportunidade de reencontrar a minha mãe biológica. Então, que ser humano tem uma oportunidade dessas na vida? Ah, vamos combinar que não é todo mundo, né, minha gente? Então, assim, na verdade, quando eu fiz a enquete outro dia, perguntando temas para os vídeos, é, ela mesma me sugeriu esse tema, a minha mãe biológica. E a princípio eu fiquei, mas será? Mas é muito válido, porque eu conheço pessoas, já conheci pessoas que foram adotadas e que não quer nem saber da hipótese de buscar saber de suas origens. Conheço pessoas que são adotadas, mas que os próprios pais preferem não contar nunca a verdade. Eu não concordo. É a minha opinião. Eu não concordo. Eu acho que quando se adota uma pessoa, se adota com ela também uma história, um passado, que mais cedo ou mais tarde ela vai querer saber, entende? Então, assim, a minha mãe me contou, eu tinha ali por volta dos 10 anos. Eu gostei muito. Claro, naquela idade eu não tinha maturidade para compreender direito as coisas. Mas hoje eu penso que se eu adotasse um filho, quando ele tivesse uma certa maturidade, eu também contaria. Eu não manteria segredo. E aí, vocês conhecem alguém que foi adotado e descobriu depois, ficou revoltado? A ideia de fazer esse vídeo, gente, é fazer com que pessoas que foram adotadas e que descobriram depois reflitam. Se porventura a sua mãe biológica te entregou a doação, a adoção, desculpa, é, procure entender o lado dela, procure saber o que que a levou. Primeiro, fácil não foi. Acredito que não tenha sido fácil para minha mãe biológica ter que me deixar, assim como para qualquer outra mãe. Mas eu acho que uma mãe, quando chega ao ponto de fazer isso, é um amor tão grande que ela tem por seu filho que ela vai sofrer muito mais por pensar que vai privá-lo, né, de muita coisa, de educação, de alimentos, de roupas, de calçado e tudo mais, do que manter aquele filho com ela e de repente esse filho, enfim, talvez até nem sobreviver, dependendo da situação que for. Então, assim, se você é uma pessoa, é um filho adotado, glorifique a Deus pela família que você tem, pela família de coração, pela família que te adotou. Mas também glorifique a Deus pela família biológica que você tem. Se você não conhece, não sei, procure conhecer sua família biológica. Acho que vale muito a pena. Hoje é tão interessante, olha, antes de eu conhecer a minha família biológica, o único parente que eu tinha de sangue era a Laura Sofia. O único. Sabe o que isso significa? Você não saber da sua história, você não saber da sua origem, você não saber de onde você veio. Para mim era algo que me incomodava muito. Eu não saber com quem eu me parecia, se as minhas características físicas ou psicológicas, questão de caráter, se eu herdei de alguém. Então, assim,
para mim hoje foi muito válido poder ter tido a oportunidade de conhecer minha família biológica, tá bom? Então, fica a dica para quem conhece ou foi adotado, tá? Beijo, boa noite. Finalmente terminei de gravar esse vídeo. Tava meio que enrolando, mas eu não podia dormir sem dar esse retorno a vocês que me acompanham. E deixem seu like, curtam e deixem nos comentários temas para os próximos vídeos. Já me deixaram um que eu já estou começando a refletir sobre o assunto. Qual foi mesmo o tema, meu pai? Ah, lembrei. Sabedoria no casamento. Eu fiquei pensando, meu Deus, será se tenho? Vejamos daqui a alguns dias. Beijo a todos, um abraço bem grandão.